Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal A Resposta Está na Estrela. Estamos nos capítulos 14º e 15º do audiolivro Como Vivem os Espíritos, por Antônio Fernandes Rodrigues, edição atualizada por Tânia Fernandes de Carvalho. Um guia surpreendente sobre a vida após a morte. Capítulo 14. Espíritos puros. Um dos princípios fundamentais do Espiritismo é a evolução constante de todas as criaturas do universo, desde as mais primárias até o homem. Entretanto, não podemos compreender tudo quando se trata daquilo que está além de nosso estado intelectual. Embora os espíritos queiram nos ensinar, mas sem resultados positivos por conta de nossa ignorância. Alguns insistem e conseguem nos transmitir algumas informações ainda não reveladas. É o que deduzimos da leitura de uma das mensagens do livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, quando uma entidade espiritual elevada tenta nos falar dos espíritos puros, que já se libertaram da forma, emancipando-se da matéria, do tempo e do espaço, tornando-se um centro de irradiação que está presente em todo o cosmo, abrangendo o passado e o futuro. Tais espíritos já alcançaram a perfeição e, portanto, não mais necessitam reencarnar. Assim, deixam de ser espíritos da erraticidade, como são conhecidos os reencarnantes, pois não mais se apresentam aos videntes sob a identidade desta ou daquela personalidade da história. Como espíritos puros, são apenas uma centelha de luz a irradiar, mas com uma identidade para aqueles que se encontram na mesma faixa evolutiva. Não obstante essa condição, caso queiram, poderão reencarnar como missionários de significativas atribuições de ordem planetária, como tantos que já passaram pela Terra. Para que alcancemos a perfeição, é evidente que, além do saber e do amor, teremos de nos tornar isentos de todas as paixões e ambições materiais. E para isso, teremos de começar a mais difícil de todas as lutas, que é eliminar as nossas inclinações rasteiras. Isso representa uma série de renúncias, sacrifícios e abstenções do que ainda nos aprisionam a este vale de lágrimas. Na realidade, nossa maior preocupação é ainda alimentar o nosso ego, que fala muito alto, exigindo satisfações perfeitamente dispensáveis caso fôssemos perfeitos, e que são gula, lazer e sexo, para citar apenas algumas. Tais exigências ainda nos escravizam, tomando grande parcela de nosso tempo. O aprimoramento moral deve ser acompanhado da elevação intelectual, porque ninguém alça voo para planos superiores sem essas duas asas, a do amor e a do saber. Quanto à questão da centelha de luz ou foco irradiante, temos um exemplo no livro Voltei, do irmão Jacob. Ao descrever a presença do iluminado espírito, que em sua última reencarnação foi conhecido com o nome de Bittencourt Sampaio. Ele se aproxima do local em que é evocado, no plano espiritual,
na forma de cintilante estrela, que se materializa graças ao concurso de 100 médiuns que ali se encontram para esse fim. A descrição como estrela é a que mais se aproxima de um foco radiante, daí a comparação. Bezerra de Menezes é outro espírito que já poderia estar nessa faixa evolutiva, mas renunciou a esse plano de luz, porque preferiu ficar diretamente em contato com os milhões de sofredores que a ele recorrem. Daí, se manter com o corpo perispiritual ainda denso, a fim de estar junto aos que imploram a sua presença nos momentos de angústia e desespero, o que ainda perdurará por algum tempo, enquanto a Terra for planeta de provas e expiações. Conforme Ivone Pereira, dos espíritos que se comunicam com os encarnados deste mundo, Bezerra de Menezes e Emmanuel são os mais evoluídos. Que possamos abreviar a estrada nesta escola primária, que é a Terra, ingressando nos cursos superiores da espiritualidade, onde poderemos aproveitar o tempo mais amplamente. É o que desejamos, e isso conseguiremos se formos autênticos discípulos de Jesus. Capítulo 15. Nossa semelhança com Deus, que em nós traduzem a personalidade divina com o que o Criador Supremo nos dotou ao nos criar à sua gloriosa imagem e semelhança, diz Ivone Pereira. O homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, conforme a afirmação evangélica constantemente citada. Daí, muitos retratarem Deus como um velhinho de longas barbas brancas, assentado num trono luxuoso, com aquela postura majestosa, a legislar sobre todo o universo. Essa imagem antropomórfica, reduzida à grandeza do Criador às condições humanas, o que é inconcebível. Essa circunstância lhe traria um dos seus atributos, o de ser onipresente. E ele é onipresente porque a natureza inteira está mergulhada no fluido divino. E como estamos nele, como ele está em nós, segundo as palavras do Cristo, Deus, por meio desse fluido inteligente, como nos assegura Kardec, toma conhecimento de tudo o que ocorre no cosmo infinito. É por isso que se diz desnecessário orar em voz alta, para melhor sermos ouvidos pelo Criador, pois Ele está conosco, tomando conhecimento de tudo o que nos acontece e fazemos. Basta, portanto, pedirmos mentalmente para sermos atendidos, se tivermos méritos. A semelhança é de ordem espiritual, porque Deus é espírito, e sendo espírito de luz, conforme a definição na questão 88 de O Livro dos Espíritos, é nessa particularidade que somos semelhantes a Deus. Somos luz. E sendo o espírito um ser inteligente, é nesse aspecto que também nos assemelhamos com Deus. Semelhantes e não iguais, porque Deus é imutável, enquanto nós somos evolutivos. Com respeito ao fluido divino, que tudo envolve e interpenetra, André Luiz afirma que tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, que é uma nova conceituação, mas que na essência vem confirmar o que foi anteriormente mencionado.
como também encontramos esse entendimento no livro de Ernesto Bozano, que analisa as mensagens dos espíritos Imperator e Stafford, tendo como médiuns Stanton Moses e Elizabeth da Esperança, respectivamente. Há, portanto, outros autores confirmando que Deus, pelo fluido, tudo vê, tudo sabe e de tudo participa. O próprio Jesus afirmou que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba. Kardec, em A Gênese, esclarece que sua dissertação não passa de uma comparação própria, porém, a dar uma ideia mais exata de Deus do que as estampas que o representam como figura humana. Tem por objeto fazer compreender a possibilidade que pertence a Deus de ser onipresente e de tudo se ocupar. Não se trata, portanto, de materializar Deus, e sim dar uma imagem mais sensata de Deus. Aliás, essa tese é baseada numa mensagem do espírito Kineman, dada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, da qual Kardec era presidente em 1867. Temos aí alguns esclarecimentos, não só de Kardec, como de outros autores, a respeito da nossa semelhança com Deus, nosso verdadeiro Pai, porque somos sua criação. O espírito é criado por Deus, enquanto nosso corpo carnal é gerado por nossos pais consanguíneos, como fizeram tantos outros em nossa milenar trajetória por este e outros mundos, sem contar nossa passagem por outros corpos inferiores ao de aspecto humano. Assim, encerramos os capítulos 14 e 15, e para a próxima semana estaremos postando os capítulos 16 e 17. Identidade dos espíritos e sexo, amor e casamento na vida espiritual. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite aos ouvintes desta obra. Que Jesus abençoe a todos nós.